conectores maiores superiores, essa relação de contato, ela tem que existir, ela vai existir. Então, nos maxilares, ela vai existir, tomando cuidado em relação àquelas questões das rugosidades palatinas, né? E de não invadir o espaço entre o palato duro e o palato mole. Então, ali eu vou ter o contato até mesmo para eu ter o quê? Uma distribuição de força para essa fibromucosa. Para essa fibromucosa do palato, que mais uma vez é firme e bem aderida no osso. Então, a relação de contato do meu conector existe, correto? Já no conector maior inferior, isso é diferente. Esse contato não deve existir. A nossa fibromucosa inferior, ela é fina, muito móvel e sensível ao contato. Então, eu devo evitar fazendo um pequeno alívio nessa região anterior aonde o meu conector maior passa. Claro que quem vai fazer esse alívio para nós é o técnico de laboratório. Então ele vai colocar um pequeno alívio de cera e vai desenhar o conector aqui. Ele vai construir o conector nessa região e a hora que você receber no consultório, você vai ver essa pequena região de alívio. Pode ser um alívio exagerado, porque senão ele fica uma área para retenção de alimento. E uma área que o paciente sente incômodo, porque toda hora ele vai colocar a língua nessa região anterior, correto? Então ela tem que ser uma região ligeiramente aliviada, para evitar, por exemplo, em um contato excessivo, um trauma e uma úlcera, como é mostrado nessa região anterior aqui do nosso paciente. Então a gente tem que fazer um alívio nessa região e cobrar esse alívio do laboratório de prótese, né? Os conectores menores, então nós falamos os conectores maiores e os conectores agora menores, que fazem parte do sistema de conexão. Esses conectores também são rígidos, são componentes rígidos que, como eu disse anteriormente, eles vão unir o conector maior às demais estruturas da prótese parcial removível. Que estrutura que são essas? Aquelas que estão planejadas sobre os meus elementos pilares da prótese parcial removível, que são os dentes, né? Então, ó, aqui nessa imagem eu tenho a presença de um apoio, um grampo de oposição, e aqui, se vocês observarem, essa estrutura que está aqui, localizada na região das ameias dos elementos dentais, é o meu conector menor. Observem que esse conector menor, ele une o que está ligado sobre os dentes ao conector maior, né? De tal forma que essa estrutura toda trabalha interligada e rígida. Quando o meu paciente oclui, isso tudo recebe as forças e transmitem de maneira igual para todos os dentes. Essa é a função do sistema de conexão. Mais uma vez aqui mostrando a presença de um conector menor, aqui um outro conector menor, e observem que ele está ligando ao conector maior, né? Então, quando o meu paciente ocluir com essa prótese, esse conjunto todo vai funcionar de maneira igual. Então, a função dele é guiar a prótese também contra os planos guias proximais, quando eu for inserir e remover essa prótese, né? Ele é a estrutura que vai tocar no elemento de suporte e permitir que essa prótese encaixe na boca do meu paciente. E ele é que vai transferir as forças aos elementos de suporte através da ativação dos meus apoios. Não só apoios oclusais, né, como está escrito ali, mas apoios também colocados na região incisal ou na região dos símbolos dos dentes anteriores. Muito simples da gente compreender isso, né? Veja nessa imagem aqui, ó. Quando eu tenho aqui a cela e aqui eu tenho o dente da prótese que eu estou repondo. Quando o meu paciente oclui aqui, essa força é transmitida para essa estrutura e ela é transmitida para o conector maior. O conector maior, então, aciona o conector menor, que vai acionar o apoio. Por isso, a gente fala que ele transmite força para os apoios oclusais, certo? Então esse conjunto aqui tudo é como se fosse um chassi de caminhão.
um monobloco único, né? Onde você coloca o peso e esse peso é transmitido de forma igual para todos os elementos, pilares da nossa prótese parcial removível. A localização desses conectores menores, eles podem ficar localizados nas ameias, né? Ou também na região proximal dos elementos de suporte. Aqui, como a gente pode observar, ele está um pouquinho para proximal, aqui também para proximal, e aqui numa região de ameia, né? Ele tem uma maior largura na união com o conector maior, então aqui ele é mais largo para evitar qualquer tipo de fratura. O cruzamento com os tecidos gengivais dele, ele tem que ter um ângulo reto. Isso é a região aqui interna, onde a gente tem aqui, esse ângulo dele é reto, ele não leva nenhum tipo de contato com o tecido gengival, tá? E ele deve formar um ângulo com o apoio de 90 graus. Para quê? Para que ele consiga transmitir as forças para o longo eixo do meu elemento dental através da ativação dos apoios. Então, forma-se um ângulo de 90 graus com o apoio. A última parte, então, da nossa aula hoje vai ser a sela e os dentes artificiais, para fechar esse conjunto da construção da nossa prótese parcial removível, né? O que é essa sela, então, né? A sela é o elemento da prótese parcial removível que vai preencher aquele espaço protético e, com isso, reconstruir funcional e esteticamente tudo aquilo que foi perdido. O que foi perdido, né? Com os elementos dentais? Tecido ósseo, mucosa e dente, também, né? Alterados pela perda dos dentes. E ela vai servir também como base para a fixação dos dentes artificiais. Então eu vou ter duas celas. Uma cela que é metálica, que faz parte da estrutura metálica da minha prótese parcial removível, e uma cela acrílica. Vamos entender como que essas duas celas funcionam. A cela metálica a gente chama também de rede de retenção. É uma parte da estrutura metálica da prótese parcial removível que vai recobrir as áreas desdentadas e que vai reter os dentes artificiais e a resina em posição, né? A resina termopolimerizada, em posição. Então, esse verdinho que vocês estão visualizando aqui, Gilberto está dando um zoom lá para nós, esse verdinho que você está vendo aqui é a rede de retenção. E é ela que vai construir, após a fundição dessa estrutura metálica aqui, que ela vai ser a nossa cela metálica, que a gente chama. Sobre essa cela metálica, nós vamos colocar os dentes artificiais que serão fixados na cela acrílica. E a cela acrílica será presa nessa cela metálica através desses canaizinhos de retenção, dessas perfurações que você visualiza nessa rede de retenção. Parece verdadeiramente uma rede de retenção mesmo, né? Como se fosse uma redinha lá. A função da cela para a prótese dento suportada, ela vai variar entre prótese dento suportada e dento muco suportada. No caso das próteses dento suportada, essa cela tem a função de preencher aquela área desdentada e de fixar os dentes artificiais. Com isso, nós vamos, naquela região, evitar qualquer impactação de alimento, evitar injúria e desconforto para o paciente naquela região, e eu vou devolver a estética e vou favorecer a fonética para esse paciente naquela região. Então vejam que na cela em prótese dento suportada, ela faz a função de preenchimento, de preenchimento daquela área desdentada. Diferentemente da prótese dento muco suportada, onde eu tenho aqui uma área de extremidade livre. Já nessa área de extremidade livre, prótese dento muco suportada, a cela também vai fazer tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Ela vai preencher o espaço protético, ela vai devolver estética, vai devolver fonética, vai evitar injúria, vai evitar desconforto para o meu paciente
mas ela vai fazer algo que é de extrema importância para nós e que a gente já comentou isso com vocês em outro momento. Ela vai transmitir força para o meu rebordo residual. Então isso é fundamental eu conhecer, eu saber, né? Por quê? Porque para fazer essa transmissão de força para o rebordo residual, a gente tem que entender que a cela acrílica, ela deve preencher até o limite da nossa área basal, né? Então a cela acrílica, ela se estende até no limite da área basal. Entretanto, a rede de retenção, ou a cela metálica que a gente chama, ela só vai se estender até o último dente que eu estou repondo, né? Então aquele último dente que eu estou repondo, se aqui nesse caso for um primeiro ou segundo molar, um segundo molar nessa região, observem que a cela metálica lá por trás, ela está se estendendo até nesse último molar. Mas a minha cela acrílica, ela vai se estender até no limite final da minha área basal. Com isso, gente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma maior área para distribuição das forças. Então, ao invés de concentrar somente aqui até onde eu vou colocar o dente, a minha cela acrílica, eu estendo até o limite da área basal, aumentando a minha área de distribuição de força. Com isso, a minha reabsorção do meu rebordo alveolar, ele vai ser por igual. Eu não vou ter uma reabsorção do rebordo alveolar concentrada numa determinada área. E isso é fundamental, sabe por quê? Porque o paciente vai chegar para você lá no consultório e vai falar para você: Luiz Henrique, poxa, o meu dente termina aqui, por que eu tenho esse troço indo até lá no final? Aqui no caso, no inferior, nós estamos mostrando que está indo até lá no limite da papila retromolar, né? Nos 2/3 da papila retromolar. Qual que é a informação disso? É mostrar para ele que a importância dessa cela acrílica se estender até nesse limite, para que eu tenha uma melhor distribuição de força em toda essa área desdentada do meu paciente. Além disso, além de ter essa distribuição de força uniforme por toda essa área desdentada, o que nós vamos fazer ali naquela região? O que nós vamos ter aqui nessa região? Entre a cela acrílica e a fibromucosa que está aqui, eu vou ter um componente que chama saliva, né? E esse componente saliva que está ali, ele vai auxiliar a nossa prótese de extremidade livre nas retenções, em função dos fatores físicos de retenção e estabilidade que vão acontecer ali. Então, não só nesse caso eu vou ter retenção pelo próprio retentor direto, que são os grampos aqui, mas eu também vou ter retenção semelhante ao que acontece na prótese total, quando eu tenho ali a saliva interposta entre a cela acrílica e a minha fibromucosa do outro, do rebordo alveolar. Ali eu vou ter adesão, eu vou ter coesão, e esses fatores aí, vou ter formação de menisco salivar, e esses fatores que vocês estudaram lá na prótese total, eles vão auxiliar na nossa retenção da prótese parcial removida. Então lembrem sempre disso. Em prótese de extremidade livre, a cela metálica termina até no último dente que eu estou repondo, mas a cela acrílica se estende até no limite da área basal. E vocês já sabem o porquê disso, né? Finalizando, a gente coloca então, faz a montagem dos dentes artificiais sobre essa cela acrílica, repondo esses dentes artificiais que o paciente perdeu, onde o seu paciente perdeu os dentes naturais, né? Então a gente constrói planos de orientação naquela região e vamos fazer a montagem dos dentes, harmonizando com os dentes naturais remanescentes do nosso paciente. Depois, mais para frente, nós vamos voltar também nessa parte. Muito bem, então, dessa forma, nós finalizamos com vocês dois conteúdos de extrema importância, né? Os sistemas de conectores, que envolve conectores maiores, superiores, conectores maiores, inferiores e os conectores menores, e a função da cela, tanto a cela metálica como a cela acrílica. Dessa forma, esse conteúdo seria
ministrado para vocês na próxima aula, nós iremos agora disponibilizar e realizar atividades para fixação desse conteúdo que a gente trabalhou. Mais uma vez reitero que estamos aí à disposição de vocês para auxiliar nas dúvidas que porventura surgirem, né? E agradecer ao professor Gilberto com toda a sua vivência aqui, professora Elza na montagem dessa aula. Gente, valeu, muito obrigado, até a próxima.